Vivemos cercados por certezas, mas é curioso como quanto mais o homem acredita saber, mais se afasta da verdade. Nicolau de Cusa chamou isso de a ignorância douta, o reconhecimento de que a mente humana é finita diante do infinito, e que toda arrogância intelectual é apenas medo disfarçado, porque a sabedoria, a verdadeira, nasce quando o homem se ajoelha diante do mistério. Capítulo 1. O limite do saber. Quando o conhecimento se torna prisão. Desde os primórdios da filosofia, o homem acreditou que conhecer era o caminho para dominar o mundo. A Grécia ensinou que saber é poder. Roma transformou o saber em lei, e a Idade Média o transformou em dogma. Mas Nicolau de Cusa foi um dos primeiros a olhar para esse edifício de certezas e perceber que ele repousava sobre areia movediça. Quanto mais o homem acredita saber, mais se distancia do real. Cusa viveu num tempo de transição, em que a fé e a razão travavam uma guerra silenciosa. De um lado, os teólogos afirmavam possuir a verdade divina. Do outro, os filósofos acreditavam que a razão humana era capaz de alcançar o absoluto. Cusa ousou contradizer ambos. Ele viu o erro que unia os dois extremos, a presunção de que o finito poderia compreender o infinito. Deus é o círculo cujo centro está em toda parte e cuja circunferência em parte alguma. Nessa metáfora, o homem é um ponto dentro de um círculo sem limites. Tudo o que ele observa é apenas um fragmento da totalidade. Mas em vez de aceitar a limitação como derrota, Cusa a transforma em ponto de partida. Reconhecer o limite é o primeiro passo para ultrapassá-lo. Negar o limite, por outro lado, é aprisionar-se nele. O mundo moderno ainda não compreendeu essa lição. Vivemos na era das opiniões absolutas, em que todos acreditam estar certos e ninguém ouve. As redes sociais transformaram a ignorância comum na sabedoria mais ruidosa que já existiu. E quanto mais falamos, menos compreendemos. A mente que não sabe calar jamais aprenderá a escutar. Cusa diria que a humanidade se tornou uma criança fascinada com seu próprio reflexo, presa num espelho que só devolve a própria vaidade. A verdadeira sabedoria, para ele, começa quando esse espelho se quebra, porque apenas na fragmentação surge o espaço do mistério. E é nesse espaço que o homem encontra o que nenhum livro pode ensinar: a humildade de não saber. A expressão dota ignorantia, ignorância douta, é uma das ideias mais profundas e paradoxais da história da filosofia. Ela não é uma simples negação do conhecimento, mas a consciência de que todo saber humano é parcial, limitado e provisório. Para Cusa, o erro não está em conhecer, mas em confundir o conhecimento com a totalidade da verdade. Saber que nada se sabe não é o fim do conhecimento, é o seu início. Essa frase, ecoando Sócrates, ganha em Cusa uma dimensão cósmica. Enquanto Sócrates falava do homem em relação à moral, Cusa falava do homem em relação ao universo e a Deus. Ele via o mundo como um espelho do infinito, um reflexo que nunca pode conter aquilo que reflete. Cusa dizia que o intelecto humano é como um polígono tentando se tornar círculo. Quanto mais lados acrescenta, mais se aproxima da perfeição, mas nunca a alcança. E essa impossibilidade é o que torna o homem verdadeiramente sábio. A mente humana toca o infinito pela consciência de sua distância dele. A ignorância douta, portanto, não é passividade, mas uma forma de sabedoria viva, sempre em movimento, sempre incompleta, sempre consciente da própria insuficiência. É o oposto da arrogância moderna, que confunde informação com inteligência e opinião com verdade. Cusa via o conhecimento como uma escada que nunca termina. Cada degrau alcançado revela outro acima, e o sábio é aquele que continua subindo mesmo sabendo que o topo é inalcançável. O ignorante, por outro lado, é o que se senta em um degrau e proclama ter chegado. A ignorância que se sabe ignorante é luz. A que se crê sábia é treva.
Essa humildade intelectual é também um ato espiritual. Para Cusa, o homem que reconhece seus limites se aproxima de Deus, porque só o infinito é completo, e quem compreende isso se liberta da ilusão de controle, vivendo com reverência diante do mistério. A verdade não é algo que possuímos, é algo que nos possui. No mundo moderno, esse pensamento soa quase herético. Vivemos cercados por especialistas, algoritmos e teorias que prometem explicações totais. Mas Cusa nos lembra que o excesso de certeza é a forma mais refinada de ignorância. Quem acredita saber tudo, fecha as portas do infinito, e quem reconhece não saber, abre-as. Nicolau de Cusa observava com inquietação o nascimento da mentalidade que hoje domina o mundo, a idolatria do intelecto. Para ele, o homem moderno estava se tornando o novo demiurgo, um criador de verdades fabricadas, e quanto mais avançava em ciência e poder, mais perdia o contato com a fonte silenciosa de onde tudo vem. O homem que tenta ser Deus acaba se tornando escravo do próprio saber. Essa advertência se cumpre diariamente. A tecnologia, que prometia libertar, nos tornou dependentes. O conhecimento que deveria ampliar a consciência a reduziu a algoritmos. A busca pela verdade virou corrida por reconhecimento. E a sabedoria, um produto de consumo rápido. Cusa teria previsto isso. A confusão entre o meio e o fim, entre a luz que ilumina e o espelho que ofusca. Quando o saber deixa de servir à vida e passa a servir à vaidade, ele se torna veneno. A mente que se adora perde a capacidade de adorar o verdadeiro. A doutrina da ignorância douta é o antídoto para esse veneno. Ela devolve o homem ao estado de espanto, aquele mesmo sentimento primordial que fez o primeiro ser humano levantar os olhos para o céu e perguntar: por quê? É nesse espanto, e não na resposta, que mora a sabedoria. Cusa via o sábio como aquele que caminha com os olhos abertos e o coração em silêncio. Ele sabe que cada verdade é apenas uma janela, não a casa inteira. E sabe que por trás de cada certeza há um abismo de perguntas esperando ser redescobertas. Quem busca o fim do saber, perde o saber no fim. O verdadeiro conhecimento, portanto, é autossuperação constante. É o movimento do espírito em direção ao mistério. E quem permanece nesse movimento nunca envelhece, porque a mente que se mantém aberta permanece em diálogo com o infinito. No fim, Nicolau de Cusa devolve ao conhecimento seu caráter sagrado. Saber não é acumular dados, é participar do mistério. É reconhecer que o universo não é um enigma a ser decifrado, mas um poema a ser vivido. O saber humano é a confissão da grandeza divina. O verdadeiro filósofo para ele é um sacerdote do pensamento, não aquele que impõe doutrinas, mas o que escuta o silêncio do ser. Porque a sabedoria não está nas conclusões, mas na capacidade de permanecer em reverência diante do incompreensível. Toda mente que sabe adorar, sabe compreender. Assim, o conhecimento deixa de ser instrumento de poder e se torna caminho de humildade. A ciência e a fé, separadas por séculos, reencontram-se nas palavras de Cusa. Ambas nascem do mesmo impulso, a sede pelo mistério que nos criou. O homem sábio não é o que explica o universo, mas o que o contempla. Ele não domina a natureza, ele a serve, reconhecendo nela o reflexo do divino. O sábio é aquele que transforma o não saber em gratidão. E é assim que Nicolau de Cusa encerra sua lição, com a consciência de que o conhecimento humano é apenas o eco do infinito. O homem que entende isso não teme o limite, porque vê nele a marca do absoluto. E quando o finito aceita sua condição, o infinito fala através dele. No silêncio da ignorância, Deus sussurra a verdade. A ignorância que se confunde com sabedoria é, portanto, o início da iluminação. Não o colapso da razão, mas sua purificação.
porque é apenas quando o homem reconhece que não sabe que o universo começa, finalmente, a lhe responder. Capítulo 2. O infinito escondido no finito. Como Deus se revela no limite. O ser humano sempre sentiu a presença do infinito. Mesmo quando não sabia nomeá-lo, pressentia algo que ultrapassava sua própria existência. O mar, o céu, o tempo, tudo o que não tem fim, provocava nele uma mistura de fascínio e temor. Essa sensação ancestral é o ponto de partida da filosofia de Nicolau de Cusa, o reconhecimento de que o homem é um ser limitado, vivendo dentro de um mistério ilimitado. O finito não existe fora do infinito, mas dentro dele. Cusa não vê o infinito como algo distante, mas como o espaço onde tudo vive. O infinito não é o oposto do finito, é o contexto que o sustenta. Assim como a gota está no oceano e o oceano está na gota, o homem contém, em miniatura, a totalidade de que faz parte. Deus é o círculo cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não existe. Essa metáfora, repetida por séculos, é uma das mais belas descrições do divino já escritas. Ela revela a natureza paradoxal de Deus em Nicolau de Cusa, um ser presente em tudo, mas contido por nada, visível em cada forma, mas invisível em essência. O infinito para Cusa não é um lugar a ser alcançado, mas o fundamento silencioso de toda a realidade. O homem, por sua vez, é o único ser capaz de pressentir esse infinito. Os animais vivem o mundo. O homem o contempla, e nesse ato de contemplação, ele se descobre entre dois abismos, o da ignorância e o da infinitude. Entre ambos, nasce a consciência. A alma humana é o horizonte entre o nada e o eterno. Mas é nesse limite que o mistério se revela. Porque Deus não se mostra no excesso, mas na fronteira. É no momento em que o homem reconhece o que não pode entender que o infinito se aproxima. A impossibilidade se torna ponte e o limite, revelação. O infinito não é compreendido pelo homem, mas o homem é compreendido por ele. Nicolau de Cusa desenvolveu uma das ideias mais originais da filosofia medieval, a coincidentia oppositorum, a coincidência dos opostos. Para ele, o infinito é aquilo onde todas as contradições se reconciliam. No mundo vemos dualidades, luz e sombra, bem e mal, vida e morte, mas em Deus essas polaridades se dissolvem, como cores distintas que se fundem na luz branca. Em Deus, o máximo coincide com o mínimo. Essa frase simples e enigmática é a chave da cosmologia cusana. O que significa que o máximo e o mínimo coincidem? Significa que, no infinito, as medidas humanas perdem sentido. A distância entre um grão de areia e uma galáxia é infinita, mas dentro do infinito, ambos são igualmente finitos. O infinito é o ponto onde as diferenças deixam de dividir. Cusa rompe com a lógica aristotélica, segundo a qual uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ele compreende que essa lógica é útil ao mundo sensível, mas insuficiente para o mistério. Deus é o ser em quem todos os contrários coexistem sem conflito. É o fogo que consome e cria, a escuridão que ilumina, a ausência que preenche. No absoluto, toda oposição é reconciliação. Essa visão mística e racional, ao mesmo tempo, faz de Cusa um precursor da física moderna. Séculos depois, Einstein descreveria o espaço-tempo como uma curvatura em que o macro e o micro se refletem mutuamente. Cusa, sem fórmulas, já intuía isso. A ideia de um universo onde o centro está em toda parte, porque Deus é presença em movimento. Mas sua descoberta não era científica, era existencial. Cusa percebeu que o homem também carrega dentro de si essa coincidência dos opostos. É corpo e alma, razão e instinto, terra e céu. E a vida espiritual é o processo de integrar esses contrários. O homem é o espelho em que Deus contempla sua própria dualidade reconciliada.
Por isso, o caminho da sabedoria não é escolher um lado, mas aprender a suportar a tensão entre os dois. A alma que busca o infinito precisa abraçar o paradoxo. Não existe ascensão sem queda, nem luz que não projete sombra. Deus se revela na união dos extremos. Somente o coração capaz de conter o paradoxo pode compreender o infinito. Para Nicolau de Cusa, o infinito não está acima do homem, está dentro dele. Cada ser é uma miniatura do todo, uma centelha da chama divina. Assim como o reflexo de uma estrela brilha em cada gota de orvalho, Deus brilha em cada alma humana. O homem é um microcosmo, imagem reduzida do universo. Mas o homem esqueceu sua origem. Ele se identifica com o corpo, com o tempo, com o papel que desempenha. E ao se apegar ao finito, perde o contato com o infinito que o habita. Cusa descreve esse esquecimento como a causa fundamental da ignorância. A mente humana não é ignorante por falta de luz, mas por ter esquecido que é feita de luz. O retorno ao infinito, portanto, não é uma ascensão física, mas um despertar interior. É o reconhecimento de que o divino não está distante, mas oculto sob as camadas da mente dispersa. Quando a alma se recolhe e silencia, ela reencontra o centro. Quem se volta para dentro, encontra o infinito esperando. Nesse sentido, Cusa antecipa a psicologia espiritual de Jung e o existencialismo de Kierkegaard. Ele entende que o homem não precisa criar um caminho até Deus, precisa lembrar-se de que já está dentro dele. O infinito é o ambiente natural da alma. Mas essa revelação não é confortável, porque perceber que o infinito habita o homem também significa perceber que tudo o que o limita é ilusão. O orgulho, o medo, o desejo de controle, tudo isso cai diante do mistério. E esse colapso do ego é doloroso. A alma sente que morre, quando na verdade está nascendo. O fim da ignorância é o início da eternidade dentro de nós. Essa é a passagem que Cusa chama de conversio mentis, a conversão da mente. Não uma conversão religiosa, mas uma reorientação da consciência. O homem deixa de ver o mundo como objeto e passa a percebê-lo como presença viva do infinito. Nada é mais banal, porque tudo é sagrado. A flor, a pedra e o vento são fragmentos do mesmo corpo divino. Ao reconhecer o infinito dentro do finito, Nicolau de Cusa dá à criação um novo significado. O mundo deixa de ser cenário e passa a ser revelação. Cada forma é uma letra do alfabeto divino, cada vida, uma frase inacabada do grande poema cósmico. O universo é a linguagem com que Deus se expressa a si mesmo. Essa visão transforma tudo. Porque se o infinito se manifesta em tudo, então nada é insignificante. O olhar do sábio não busca o extraordinário. Ele encontra o extraordinário no comum. E quanto mais profunda é sua contemplação, mais clara se torna a presença do eterno nas pequenas coisas. O infinito se esconde no detalhe. Cusa ensina que a verdadeira fé é uma forma de percepção ampliada. Ela não é crença cega, mas visão desperta. O homem de fé não foge da razão, a transcende. Ele entende que a mente é um espelho limitado, mas que reflete uma luz sem origem. A razão é a vela, a fé é o vento que a faz arder. Ao unir esses dois polos, Cusa cria uma ponte entre filosofia e misticismo. Ele mostra que o divino não está além da compreensão, mas dentro dela, iluminando-a por dentro. Cada ato de pensar é um vestígio do pensar eterno. E quando o homem pensa o infinito, é o infinito pensando através do homem. Em todo pensamento verdadeiro há o eco da mente divina. Assim, o universo deixa de ser objeto e se torna diálogo. A criação é Deus falando em múltiplas vozes, e o homem é a consciência que responde. Essa reciprocidade é o coração da espiritualidade cusana. Não há separação entre o Criador e o criado, apenas diferentes modos de manifestação. Tudo o que existe
É a face visível do invisível. O finito é, portanto, o espelho do infinito. E o homem que compreende isso encontra paz no limite, sabendo que o limite é apenas aparência, porque o infinito nunca deixou de sustentá-lo. Ele sempre esteve dentro do próprio ser. Quem vê o mundo como reflexo do divino não teme mais o abismo. Capítulo 3. O espelho e a luz. Como o homem se torna a imagem do divino. Nicolau de Cusa acreditava que o homem foi criado não apenas à imagem de Deus, mas como o espelho pelo qual Deus se reconhece. Enquanto o universo é a expansão do divino em formas e forças, a consciência humana é o ponto onde o infinito se contempla. O homem não é o Criador, mas a superfície onde o Criador se vê. Deus vê a si mesmo no espelho da alma. Para compreender essa ideia, imagine a luz. Ela é invisível até que encontre algo que a reflita. Da mesma forma, o infinito é invisível até que encontre o homem. Somos os receptores da luminosidade do ser, as janelas através das quais o mistério observa sua própria obra. Essa visão coloca a consciência no centro do cosmos, não como trono de arrogância, mas como altar. Porque refletir a luz não é possuí-la, é participar dela. O espelho nada cria, apenas permite que o invisível se torne visível. O homem não é dono da verdade, é seu reflexo temporário. Cusa via o universo como uma sequência infinita de reflexos. Deus, o primeiro espelho, gera a criação, e cada criatura reflete uma fração de sua luz. O homem, dotado de razão e autoconsciência, é o reflexo mais complexo, aquele que pode perceber-se refletindo. Mas aqui reside também o perigo, porque o espelho, ao confundir sua imagem com a luz que reflete, começa a se adorar. O homem, ao perceber o brilho dentro de si, esquece que ele vem de outro, e é nesse esquecimento que nasce o orgulho, a mais antiga forma de ignorância. Quando o espelho esquece o sol, ele chama sombra de luz. Assim, a filosofia de Cusa é também uma advertência. A consciência é o dom e a maldição do homem. É por ela que ele toca o infinito, e por ela também que pode se perder. O verdadeiro desafio não é alcançar a luz, mas permanecer puro o suficiente para refleti-la sem distorção. Em suas meditações, Nicolau de Cusa descreve Deus como a luz que tudo ilumina. Mas essa luz é paradoxal. Quanto mais forte, menos o homem a enxerga. O excesso de luminosidade se torna escuridão para os olhos limitados. E é por isso que o infinito, embora presente em tudo, permanece oculto à nossa percepção. A luz divina é tão intensa que se disfarça de treva. Essa é uma das ideias mais belas e complexas de Cusa. Deus não se esconde por malícia, mas porque a mente humana, cega de si mesma, ainda não aprendeu a olhar sem tentar possuir. O olhar que busca dominar a luz não a vê, apenas a destrói. O sábio, portanto, é aquele que aprende a ver sem capturar. Cusa propõe uma visão contemplativa, em que o intelecto se torna transparente, permitindo que o divino o atravesse sem resistência. O homem que tenta compreender Deus como objeto separa-se dele, mas aquele que se deixa iluminar reencontra a unidade. A luz não é o que se vê, é o que permite ver. A consciência humana é, então, como um espelho polido pela humildade. A cada vez que o orgulho o embaça, a luz se apaga. A ignorância douta, o reconhecimento da própria limitação, é o pano que limpa esse espelho. Não é desistência, mas purificação. Somente o olhar que se sabe cego pode receber a visão. Cusa nos mostra que o divino se revela por transparência, não por conquista. A alma que se torna clara é como vidro diante do sol. Ela não precisa brilhar, basta deixar a luz passar. E é nesse instante que o homem se torna mais divino, quando não tenta ser. Mas há outro aspecto dessa metáfora. O espelho, para refletir, precisa estar voltado para a luz. Quando se volta para si mesmo, reflete apenas escuridão. Assim é a mente humana.
Quando busca a verdade fora do centro do ser, gera sombra. Quando se orienta para o infinito, se torna espelho de eternidade. A alma que se volta para Deus reflete o universo inteiro. Essa é a essência da iluminação em Nicolau de Cusa. Não há êxtase, não há fuga do mundo, há reorientação da consciência. A iluminação não é algo que acontece, é algo que se revela quando o homem para de resistir. A luz sempre esteve ali, foi o espelho que se moveu. Por mais profunda que seja sua filosofia, Cusa não idealiza o homem. Ele sabe que o espelho é frágil, que basta um sopro de vaidade para trincá-lo. E quando isso acontece, a alma projeta imagens deformadas de Deus, crenças, ideologias, fanatismos, reflexos distorcidos da mesma luz. A idolatria nasce do espelho rachado. Segundo ele, é nesse ponto que a ignorância se disfarça de sabedoria. O homem que acredita conhecer Deus cria um Deus à sua imagem. O infinito é substituído pelo conceito, o mistério pelo sistema, a reverência pela certeza. E o sagrado se transforma em poder. Quem prende a luz nas mãos, apaga-a. A história está cheia de exemplos disso. Religiosos que matam em nome da fé, cientistas que negam a alma, políticos que se dizem escolhidos pelo divino. Todos filhos do mesmo erro, confundir o reflexo com a fonte. Cusa adverte que o conhecimento sem humildade não é iluminação, é escuridão sofisticada. O verdadeiro sábio é aquele que não confunde o brilho do espelho com a luz que ele reflete. E o verdadeiro místico é o que compreende que o espelho só existe para devolver a luz ao seu dono. O espelho que tenta guardar a luz perde o poder de refletir. Por isso, Cusa valoriza o silêncio. Ele sabe que quanto mais o homem fala sobre Deus, menos o compreende. As palavras são como poeira sobre o espelho. Somente o silêncio o mantém limpo. E é nesse silêncio que a alma se reencontra com o infinito. O silêncio é o polimento da alma. A pureza de coração, portanto, é a condição para refletir a verdade. Não a pureza moral, mas a pureza do olhar, a capacidade de ver o mundo sem distorções. Quando o homem julga menos e contempla mais, o infinito se manifesta nas formas simples. A luz do eterno se revela no olhar sem pretensão. Para Nicolau de Cusa, o homem se torna imagem de Deus não quando se eleva acima dos outros, mas quando reconhece o divino em tudo. Ser imagem de Deus é viver como reflexo consciente do infinito, agir, pensar e sentir a partir do centro silencioso da existência. A verdadeira adoração é viver em harmonia com o mistério. Esse estado não se conquista por rituais nem por dogmas. Ele nasce da atenção. O sábio observa o mundo com olhos que não possuem, mas acolhem. Ele sabe que tudo o que existe é manifestação do mesmo ser, e por isso caminha com reverência. A cada gesto, o infinito se revela. A cada respiração, o eterno se renova. Ser imagem de Deus é deixar o infinito respirar em nós. Cusa acreditava que, nesse ponto, o homem não precisa mais buscar. Ele já se tornou o espelho perfeito. A alma se estabiliza, a mente se aquieta e o mundo volta a brilhar como no primeiro dia da criação. Deus então deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência. Ver Deus é ver o mundo sem véus. Assim, o homem e o divino se unem não pela força, mas pela transparência. A luz atravessa o espelho e o espelho desaparece. O eu e o infinito deixam de ser dois, e o silêncio volta a reinar, não como ausência, mas como presença total. Quando o espelho desaparece, resta apenas a luz. Esse é o destino final da consciência, segundo Cusa, tornar-se tão pura que já não distingue quem vê de quem é visto. É nesse instante que o homem cumpre seu papel cósmico, ser o lugar onde o infinito se reconhece. O homem é o olhar do infinito voltado para si mesmo,
E é nesse olhar, nessa fusão silenciosa entre o ser e o mistério, que o universo encontra sentido, porque cada alma desperta é um espelho que se lembra do sol, e cada espelho limpo devolve um pouco mais de luz ao mundo. A sabedoria não é possuir o brilho, mas devolvê-lo sem distorção. Capítulo 4. O círculo sem centro. A estrutura infinita do universo, segundo Nicolau de Cusa. No século XV, enquanto a Europa ainda acreditava que o universo era uma esfera perfeita, com a Terra imóvel no centro e o céu girando ao seu redor, Nicolau de Cusa ousou imaginar o impensável. Um cosmos sem centro e sem bordas. Um círculo infinito, onde cada ponto é igualmente centro e periferia. Para a mente medieval, essa ideia era um escândalo. Mas para Cusa, era o único modo de conceber um universo digno de Deus. O mundo não tem limites, porque reflete a natureza do infinito. Essa afirmação subverteu séculos de tradição aristotélica e teológica. Aristóteles havia ensinado que o cosmos era finito e hierárquico, com o céu puro e incorruptível acima e a terra imperfeita abaixo. Cusa rompeu essa separação. Para ele, não existe cima nem baixo, dentro nem fora. Tudo é expressão contínua do mesmo ser. O universo é infinito, porque seu Criador é infinito. O infinito só pode criar a sua própria imagem ilimitada. Essa visão não era apenas cosmológica, era teológica. Ao negar o centro físico do mundo, Cusa dissolvia também a ideia de privilégio espiritual. Se todo ponto é centro, então nenhum homem, povo ou religião pode reivindicar ser o eixo da verdade. O infinito não escolhe lugares, ele se manifesta em todos. Deus está igualmente próximo de todos os pontos do universo. O impacto dessa afirmação é incalculável. Séculos antes de Copérnico, Galileu e Giordano Bruno, Cusa plantou a semente da cosmologia moderna. Ele compreendeu que um universo infinito não é um caos, mas uma harmonia sem limites, um círculo cuja circunferência jamais se fecha, porque o próprio Deus é a circunferência invisível. O universo é o espelho do infinito em expansão. A partir dessa visão revolucionária, Nicolau de Cusa desenvolveu uma filosofia cósmica de profunda beleza. Ele via o universo como um organismo vivo, em que cada parte, por menor que fosse, continha a totalidade em miniatura. O cosmos, portanto, não é apenas um espaço físico, mas uma teofania, uma manifestação de Deus. Cada coisa é uma expressão única do mesmo infinito. Essa concepção elimina a separação entre o divino e o natural. O céu e a terra, o espírito e a matéria deixam de ser opostos e se tornam complementares. Tudo o que existe participa da mesma essência, em graus diferentes de consciência. O universo não é feito de partes, mas de reflexos do todo. Cusa antecipa aqui o princípio da holografia cósmica. A ideia de que o todo está presente em cada fragmento. Uma folha contém o padrão da árvore, um grão de areia reflete a lógica das estrelas. Nada está fora de nada, tudo comunica com tudo. No infinito, cada ponto é centro, porque o centro está em todos. Essa unidade não anula as diferenças, as exalta. Cada forma é uma tentativa do infinito de se expressar de modo singular. O mundo é assim, uma sinfonia de individualidades, harmonizadas por uma mesma vibração oculta. O papel do homem é aprender a escutar essa música. Compreender o cosmos é afinar-se com o seu ritmo. Cusa via o conhecimento como um processo de sintonia. A mente humana, quando pensa, não cria verdades. Ela capta frequências do ser. E quanto mais pura é essa escuta, mais fiel é a ressonância com o divino. Pensar é vibrar na frequência do infinito. Essa visão dissolve também o medo da morte, porque se o universo é contínuo, nada realmente desaparece. A forma se transforma, mas a essência permanece. A alma
que é consciência dessa essência, retorna naturalmente ao campo ilimitado de onde veio. Nada morre, tudo muda de luz. Para Cusa, a imortalidade não é um prêmio, mas uma consequência da natureza do ser. Assim como a onda não é separada do mar, a alma não é separada de Deus. Quando a onda cessa, o mar permanece, e é nele que ela sempre esteve. O fim do finito é o reencontro com o infinito. Essa concepção faz da vida uma celebração. Não há oposição entre viver e transcender. A eternidade não começa após a morte. Ela está acontecendo agora, no instante em que o homem percebe que respira o mesmo ar do absoluto. O tempo é o modo como o infinito se revela em fragmentos. O pensamento de Nicolau de Cusa foi mais do que teologia. Foi o início silencioso de uma revolução mental. Ao propor um universo infinito, ele libertou o homem de uma prisão invisível. A crença de que a verdade está fora, em algum ponto fixo do espaço ou da hierarquia. O centro está onde a consciência desperta. Isso significava que cada ser humano, em sua interioridade, é também o centro do cosmos. O infinito não está acima de nós, mas pulsa dentro de cada pensamento, de cada emoção, de cada átomo. E é por isso que o homem é sagrado, porque ele é o ponto onde o infinito se faz consciente. O homem é o olho do universo que se vê. Com essa ideia, Cusa substitui o dogma pela experiência. Deus deixa de ser uma autoridade externa e se torna uma presença interior. A religião verdadeira é a reconciliação da criatura com sua origem. E essa reconciliação começa quando o homem para de procurar o centro fora de si. O que buscas está onde estás. Essa percepção muda tudo: a política, a ciência, a moral. Porque se cada ser contém o centro, então toda a vida é expressão do mesmo valor. A dominação perde sentido, a competição se dissolve, a verdade deixa de ser monopólio. O infinito democratiza a existência. O infinito não tem donos. Séculos mais tarde, essa semente floresceria nas ideias de Bruno, que afirmaria a pluralidade dos mundos, e em Spinoza, que identificaria Deus com a própria natureza. Mas em Cusa, o infinito ainda é impregnado de ternura. Ele não fala de leis frias, fala de presença. Seu cosmos é vivo, consciente e compassivo. O universo é o corpo de Deus em expansão amorosa. Para ele, estudar a natureza era uma forma de oração. Observar as estrelas, compreender as proporções da geometria ou descobrir as relações harmônicas da música eram maneiras de participar da mente divina. O conhecimento verdadeiro é devoção. Conhecer é adorar em silêncio. Essa é a revolução invisível de Nicolau de Cusa. A substituição do poder pela contemplação, da hierarquia pela unidade, do dogma pela experiência direta do infinito. Ele não destrói a fé, a aprofunda. E mostra que o maior templo de Deus é o próprio universo e o altar, a consciência humana. No fim, Cusa fecha o círculo que jamais se fecha. Se o universo não tem centro, então o centro é em toda parte. E o homem, como espelho consciente do divino, é um desses infinitos centros, um microcosmo refletindo o macrocosmo. Em cada alma, o universo inteiro desperta. Essa ideia é libertadora e aterradora ao mesmo tempo, porque se tudo é infinito, não há lugar para o isolamento. Cada pensamento vibra em toda a rede do ser, cada gesto ecoa no tecido do cosmos. Somos responsáveis não apenas por nós mesmos, mas por tudo o que existe. Viver é ressoar com o todo. Cusa encerra seu tratado de Docta Ignorantia com uma imagem de quietude sublime. Ele diz que o universo é uma esfera infinita cujo centro está em todas as partes e cuja circunferência está em parte alguma. Essa metáfora não é apenas cosmológica, é existencial. Ela descreve o próprio estado de consciência do sábio, o homem que habita o centro sem possuir fronteiras.
O homem que encontra o centro em si descobre o infinito em tudo. A filosofia de Nicolau de Cusa é o convite para esse retorno. Voltar ao centro não é isolar-se, mas perceber que o centro está em tudo. É olhar para uma estrela e reconhecer nela o mesmo fogo que arde na alma. É olhar para outro ser humano e enxergar a mesma luz. Quem vê o infinito no outro jamais poderá odiar. E é assim que o círculo se completa, não como forma geométrica, mas como experiência espiritual. A sabedoria final de Cusa não está nas palavras, mas no silêncio que a sustenta. Um silêncio que contém o eco de todas as estrelas e o murmúrio de todas as almas que se lembraram de que nunca saíram do centro. Tudo o que existe é o infinito dizendo, eu sou aqui. Capítulo 5. O coração e o intelecto. Quando o pensamento se torna oração. Em quase todas as tradições espirituais, a oração é o ponto em que o homem fala com Deus. Mas para Nicolau de Cusa, ela é algo mais profundo, o instante em que o pensamento deixa de ser humano e se torna divino. Não uma súplica, mas uma sintonia. Não uma palavra lançada ao céu, mas o silêncio que permite que o céu fale dentro do homem. A mente que contempla é a alma que ora. Essa é a revolução silenciosa de Cusa. Ele transforma o ato de pensar em um ato de devoção. Pensar para ele não é acumular ideias, mas escutar o fluxo do ser que nos atravessa. O intelecto, quando purificado, não cria verdades, revela as que já existem. O pensamento é o espelho onde o infinito se reflete. Na Docta Ignorantia, Cusa descreve o intelecto humano como uma chama que nasceu do fogo divino. Essa chama busca sua origem, mas só pode se unir a ela quando reconhece que sua luz não é própria. A razão orgulhosa se apaga, a razão humilde brilha, e nesse brilho a mente deixa de ser ferramenta de separação para se tornar instrumento de comunhão. A mente que se curva vê o que a altivez não enxerga. A oração, portanto, não é um evento religioso, é um estado de lucidez. É quando o homem, cansado de medir o infinito, abandona o compasso e abre o coração. Nesse instante, o intelecto deixa de ser apenas racional e se torna a inteligência do coração. O amor compreende o que o raciocínio não alcança. Essa fusão entre intelecto e amor é a assinatura de Nicolau de Cusa. Ele foi um dos primeiros a perceber que o verdadeiro conhecimento não vem apenas da mente, mas da comunhão entre mente e alma. O saber frio divide, o saber aquecido pela compaixão une, e somente o pensamento unido ao amor pode tocar o mistério sem violá-lo. Quando Cusa fala de coração, ele não fala de emoção, mas de centro de consciência. O coração é o ponto onde o finito toca o infinito, onde o intelecto se dissolve em intuição e o saber se transforma em presença. Ali, a alma não pensa, ela vê. O coração é o olho de Deus no homem. Em sua obra, Divisione Dei, Cusa descreve uma experiência que se tornaria uma de suas metáforas mais poderosas. Ele imagina um retrato de Cristo cuja expressão parece seguir o observador de qualquer ponto da sala. Onde quer que o homem se mova, o olhar o acompanha. E Cusa entende, com espanto, que essa pintura é símbolo da própria relação entre Deus e o homem. Deus está sempre olhando, não importa onde estejamos, seus olhos estão sobre nós, não como vigilância, mas como presença que sustenta. O olhar de Deus é o espelho que devolve ao homem o seu rosto verdadeiro. Nesse experimento espiritual, o filósofo percebe que a oração verdadeira é quando o homem se deixa ser olhado. Enquanto ele fala, ainda está na superfície, mas quando se cala, o infinito o contempla de volta. A mente, então, se rende ao olhar que a criou. O coração que se entrega torna-se reflexo do olhar que o observa. Esse encontro entre o homem e o divino é o núcleo da ciência do coração. Ela não busca dominar o mistério, mas permitir que o mistério o preencha.
é o oposto da ciência racional, que mede, compara e define. A ciência do coração não mede, reconhece. Ela não busca certezas, busca comunhão. A fé é o conhecimento que nasce do amor. Cusa sabia que, em sua época, essa ideia seria mal interpretada. Para muitos teólogos, misturar amor e intelecto era profanação, mas para ele era purificação. O intelecto sem amor se torna arrogância, o amor sem intelecto se torna fanatismo. A harmonia entre ambos é o ponto onde nasce a sabedoria verdadeira. A mente que ama é o templo do infinito. A oração, assim, não é fuga do mundo. Ela é a forma mais pura de presença no mundo, porque o homem que ora não se ausenta, ele se torna canal. Sua mente é atravessada pela luz, sua palavra pelo sentido, sua vida pela vibração do eterno. Ele não precisa dizer, Deus está comigo, porque percebe que nunca esteve sem ele. A alma que ora é a consciência do universo em ato. A maior descoberta de Nicolau de Cusa é que a fé e o conhecimento não são opostos, mas dois modos do mesmo impulso humano. O desejo de compreender. O erro da humanidade foi separá-los, como se a mente fosse o domínio da razão e o coração, o da crença cega. Para Cusa, ambos são expressões de uma única busca, a união com o infinito. Conhecer é um ato de fé, em que a luz se torna visível. O intelecto, quando isolado, se exaure. A fé, quando cega, se corrompe. Mas quando se unem, geram a visão completa. Cusa descreve essa união como o instante em que o homem deixa de ver a Deus com os olhos da carne e começa a percebê-lo com o olhar do próprio Deus. O saber que nasce da fé não é raciocínio, é iluminação. A mente humana, ao reconhecer o limite, torna-se receptiva. A ignorância douta prepara o terreno para a fé lúcida. E a fé lúcida transforma o intelecto em instrumento de revelação. Assim, o homem passa a pensar com o coração, não no sentido sentimental, mas no sentido ontológico. Ele pensa a partir do centro do ser. A sabedoria começa quando a razão desce ao coração. Essa descida é o movimento mais difícil, porque o orgulho intelectual teme perder o controle. Mas é justamente nesse abandono que surge a luz. Cusa ensina que Deus não é alcançado por argumentação, mas por afinidade. O homem não se aproxima do divino pela lógica, mas pela vibração do amor. Deus não é deduzido, é reconhecido. A fé, portanto, é o modo supremo do conhecimento. Ela não é contrária à razão, é a sua culminação. É o instante em que a mente, após percorrer o labirinto das formas, reconhece que todas as trilhas levam ao mesmo centro. E nesse centro, o silêncio se torna resposta. A fé é o saber que aprendeu a descansar. Quando a mente e o coração finalmente se unem, nasce o que Nicolau de Cusa chamou de intellectus illuminatus. O intelecto iluminado é a consciência que pensa sem esforço, que compreende sem palavras, que vê o todo sem se afastar das partes. Nesse estado, o homem não busca mais Deus, ele vê com ele. O intelecto iluminado é o olhar de Deus despertando no homem. Esse é o ápice da sabedoria cusana. O pensamento se torna oração permanente. O homem desperto é aquele que vive em comunhão constante com o mistério. Ele trabalha, fala, ama e sofre, mas tudo isso acontece dentro da presença. Não há mais dentro e fora, sagrado e profano. Apenas o fluxo silencioso do ser. Pensar, amar e existir tornam-se o mesmo ato. Cusa descreve essa condição com simplicidade desarmante. A mente que pensa em Deus está sendo pensada por Ele. A oração é um círculo. O homem olha para o divino e o divino olha de volta através do homem. Esse movimento é eterno e é nele que a criação continua a existir. Enquanto Deus pensa o homem continua sendo. O intelecto iluminado é, portanto, o elo entre o tempo e a eternidade. Ele habita o
instante, mas percebe nele o reflexo do infinito. Essa consciência transforma tudo o que toca. O trabalho se torna meditação, a arte, revelação, a dor, purificação. A alma que pensa com Deus vive em estado de oração contínua. E é assim que Nicolau de Cusa encerra sua lição sobre o coração e o intelecto. O saber não é mais uma escada para o céu, mas o próprio céu em movimento. O homem, reconciliado com o mistério, deixa de perguntar onde está Deus e começa a ouvir a resposta. Aqui, em cada pensamento que nasce do amor, em cada silêncio que contém a luz. Capítulo 6. A visão de Deus. Quando o olhar humano se torna olhar divino em De Visione Dei, uma de suas obras mais misteriosas, Nicolau de Cusa apresenta uma cena que parece simples, mas contém um abismo de sentido. Um grupo de monges é reunido diante de uma pintura de Cristo. A imagem foi pintada de modo que seus olhos pareçam seguir o observador onde quer que ele vá. Cusa então convida cada um deles a se mover e pergunta: de onde ele vos observa agora? Cada monge responde: de onde eu estou. E Cusa sorri, porque essa é a revelação. Deus não olha de um ponto fixo. Seu olhar acompanha cada ser, porque o infinito está presente em cada consciência. O olhar de Deus está sempre voltado para ti, porque ele é o próprio ver. Para Cusa, essa experiência simbólica mostra que o homem não vive fora do olhar divino. Ele vive dentro dele. O universo inteiro é o campo de visão de Deus, e tudo o que existe é visto a partir desse centro. Nada escapa, nada é ignorado. Mas esse olhar não é julgamento, é sustento, é o olhar que faz ser o que é. Ser é ser visto. Aqui nasce uma das ideias mais revolucionárias de sua filosofia. A visão de Deus não é um ato passivo, mas a força que mantém a realidade coesa. O olhar divino não apenas observa o mundo, ele o cria continuamente. A cada instante, o infinito contempla a si mesmo através das formas. E o homem, dotado de autoconsciência, é o espelho onde esse olhar se reconhece. O homem é o ponto onde o olhar divino se torna consciente de si. Essa compreensão muda a relação entre Deus e o homem. Deus deixa de ser um rei distante e se torna o próprio espaço da visão. E o homem, ao abrir os olhos com atenção e reverência, participa desse ato eterno de ver. Olhar o mundo é, de certo modo, olhar com Deus. Nicolau de Cusa leva essa metáfora ao limite. Ele afirma que o olhar de Deus não é externo, mas o próprio princípio da percepção. Quando o homem vê, é o divino nele que enxerga. Deus não está assistindo ao mundo de fora. Ele o percebe por dentro, através de cada criatura. Em cada olhar humano, Deus se reconhece. Essa é a essência da Visio Dei, a fusão do olhar humano com o olhar divino. Enquanto o homem comum vê com os olhos do corpo, o sábio aprende a ver com os olhos do espírito. E nesse instante, a fronteira entre sujeito e objeto, entre aquele que vê e aquilo que é visto, se dissolve. Quando o homem vê o mundo como Deus o vê, o mundo se torna sagrado. Essa não é uma visão mística no sentido sobrenatural. Ela é um modo de percepção ampliado. Ver como Deus é ver sem separação. É perceber a unidade essencial por trás das formas contraditórias. É olhar o outro e sentir que ele é extensão do mesmo ser. É ver o bem e o mal, a vida e a morte, como ritmos diferentes de uma mesma harmonia cósmica. O olhar de Deus é o amor que compreende todas as contradições. Cusa chama esse estado de visão coincidente, porque nela todas as oposições se reconciliam. Luz e sombra, ordem e caos se tornam faces complementares da mesma realidade. O homem comum vê diferença. O olhar divino vê totalidade. Essa é a redenção da consciência, a libertação da dualidade. Quem vê como Deus não julga, reconhece. O homem que alcança esse olhar não precisa mais provar nada. Ele percebe que tudo já está sendo visto e que a vida é sustentada por esse olhar invisível.
O medo se dissolve, a culpa se apaga e a solidão desaparece, porque não há mais eu e Deus, há apenas ver. A visão de Deus é o lugar onde o homem deixa de ser espectador e se torna visão. Essa experiência de fusão é o ápice da filosofia de Cusa. É o ponto em que o saber e a fé se unem, em que a mente e o coração coincidem. O homem deixa de tentar compreender Deus para deixar que Deus se compreenda através dele. É a ignorância douta transformada em iluminação. O homem que aceita não saber, vê com clareza. Há, em Divisione Dei, um diálogo que sintetiza essa experiência. Cusa escreve que quando o homem se sente observado pelo olhar divino, ele experimenta simultaneamente duas sensações opostas: ser pequeno e infinito. Pequeno, porque se percebe limitado. Infinito, porque sente que esse olhar o habita. Deus me olha, e nesse olhar descubro que sou mais do que eu. Esse é o paradoxo do ser humano para Cusa. Ele é finito em forma, mas infinito em essência. A visão de Deus revela esse duplo estado. Ao ser olhado, o homem se lembra de que não é apenas corpo, é também consciência, reflexo e testemunha, e essa lembrança dissolve o desespero. O desespero nasce do esquecimento de que estamos sendo vistos. Em termos espirituais, isso significa que o pecado não é uma ofensa moral, mas um estado de inconsciência. O homem peca quando esquece o olhar, não o olhar que julga, mas o olhar que sustenta. O olhar de Deus não condena, ele apenas mostra. E é nesse mostrar que o homem desperta. A luz não acusa, apenas revela. Cusa propõe que a salvação é um processo de reeducação do olhar. A alma deve aprender a ver como o divino vê, até que perceba que jamais foi separada dele. Esse processo não é instantâneo, é gradual, como o amanhecer. A escuridão não é destruída, apenas deixa de ser necessária. A redenção é a recordação do olhar eterno. Esse ensinamento também tem implicações filosóficas profundas. Ao afirmar que tudo é sustentado pelo olhar divino, Cusa antecipa ideias que séculos depois ecoariam em Berkeley, Kant e até na física quântica, a de que o ato de observar altera a realidade. Mas enquanto a ciência fala em observação material, Cusa fala de um olhar consciente que cria significado. O universo não apenas existe, ele é visto em cada instante pela mente divina. O mundo é o sonho lúcido de Deus. O homem desperto, então, é aquele que percebe que participa desse sonho. E quanto mais lúcido ele se torna, mais consciente é de seu papel como co-observador. Sua vida se transforma em resposta ao olhar que o gerou. Viver se torna um diálogo silencioso entre criador e criatura, onde cada gesto é uma resposta amorosa ao chamado invisível da luz. Viver é ser visto e responder com presença. No fim de Divisione Dei, Nicolau de Cusa descreve uma oração sem palavras. O monge, de pé diante da pintura de Cristo, já não pede, já não fala, já não pensa. Ele apenas permanece diante do olhar, e nesse instante tudo se dissolve. O tempo, o medo, o ego, a distância. O olhar de Deus o atravessa e o refaz. O que via, agora, vê através de mim. Essa é a experiência final da Visio Dei. Não é o homem que contempla Deus, mas Deus que se contempla no homem. O espelho e a luz tornam-se um só. A consciência humana, purificada pela humildade, reflete o infinito sem distorção. A alma se torna o espelho onde o divino se reconhece. Nesse ponto, não há mais fé, nem razão, nem separação. Há apenas presença. O homem vê, e tudo o que vê é sagrado, porque tudo é visto com os olhos do Eterno. Essa é a visão que transforma o mundo, não por milagres externos, mas porque muda o observador. A visão de Deus é o nascimento de um novo olhar sobre o mundo. O homem que carrega essa visão caminha entre os outros em silêncio. Ele não prega, não impõe, não convence. Ele vê. E onde quer que olhe, o amor se manifesta.
Sua simples presença se torna bênção, porque ele carrega consigo o olhar que tudo sustenta. A alma que vê com Deus transforma o mundo sem palavras. E é assim que Cusa encerra seu ensinamento. A filosofia se dissolve na contemplação. A teologia se rende à experiência. O infinito deixa de ser conceito e se torna olhar. E nesse olhar, o homem, enfim, se reconhece. Não como criatura perdida, mas como visão eterna em corpo humano. Quando o homem vê com os olhos de Deus, o universo inteiro desperta para si mesmo. Capítulo 7. O infinito no homem, como a alma contém o cosmos. Há uma frase de Nicolau de Cusa que parece um sussurro vindo do infinito. O homem é um mundo menor, um espelho do universo. Com ela, ele inaugura uma das ideias mais ousadas da filosofia renascentista, a de que cada ser humano carrega dentro de si o cosmos inteiro. Para Cusa, o homem não é uma parte isolada da criação, mas uma miniatura do todo, um microcosmo que reflete, em escala, a ordem infinita do macrocosmo. Essa noção não é apenas poética, é metafísica. Significa que tudo o que existe no universo exterior tem seu equivalente interior. As estrelas são como os pensamentos, os ventos como as paixões, os mares e como o fluxo dos desejos, e o coração humano, um sol que arde no centro da alma. Quem conhece a si mesmo, conhece o universo inteiro. Mas Cusa não fala de autoconhecimento psicológico, ele fala de autopercepção cósmica. O homem é o único ser capaz de refletir o infinito conscientemente. As pedras, as plantas e os animais participam do ser, mas não o sabem. O homem, porém, sabe que existe, e nesse saber, ele espelha o saber divino. A consciência é o infinito olhando para si mesmo. Por isso, compreender o homem é compreender Deus. Não porque o homem seja divino por essência, mas porque é o ponto onde o divino se manifesta como consciência. Cada pensamento humano é uma centelha do pensamento cósmico, e cada ato de reflexão é o infinito descobrindo um novo modo de se ver. O universo é infinito porque a consciência não tem fronteiras. Essa é a base da doutrina de Cusa sobre o microcosmos. O homem contém o mundo não fisicamente, mas espiritualmente. Tudo o que existe fora também vive. Dentro, em potência, em imagem, em vibração. E despertar espiritualmente é perceber essa correspondência. Quando o homem percebe o universo dentro de si, ele deixa de ser parte e se torna expressão. Nicolau de Cusa acreditava que a alma é o espelho mais perfeito do cosmos, porque nela o infinito pode se ver e se reconhecer. Ela é, portanto, o lugar do encontro entre Deus e o mundo. Mas, diferentemente do espelho comum, que apenas reflete passivamente, a alma cria o reflexo. Ela molda, interpreta e recria a realidade segundo o grau de sua lucidez. A alma não apenas vê o mundo, ela o faz aparecer. Essa ideia é revolucionária. Séculos antes da filosofia transcendental de Kant, Cusa já afirmava que o mundo que percebemos não é o mundo em si, mas o mundo refletido pela consciência. O universo existe independentemente de nós, mas só se torna visível e significativo quando passa pelo espelho da mente. Sem a alma, o cosmos seria um silêncio sem forma. Assim, o homem participa da criação continuamente. Quando pensa, sente e compreende, ele organiza o infinito em linguagem e sentido. A alma é, portanto, um instrumento divino de revelação. Ela traduz o inefável em experiência, e cada olhar humano é um ato criador. Deus cria o mundo, a alma o traduz. Cusa dizia que quanto mais pura é a alma, mais fiel é o reflexo que ela oferece. Uma mente obscurecida pelo orgulho e pelo medo distorce a imagem do infinito. Vê fragmentos, não o todo, mas quando o espelho é limpo, pela contemplação, pela humildade, pela fé lúcida, a imagem se torna clara. E nesse instante, o homem reconhece.
Ele é o universo se vendo. O infinito se contempla na alma que se conhece. Essa percepção muda completamente o modo como vivemos. Porque se o universo está em nós, não há mais distância entre dentro e fora. O céu não está sobre nossas cabeças, está dentro da consciência. E cada estrela é uma lembrança de que a alma é feita da mesma luz. Olhar para o alto é lembrar-se do que já somos. Cusa via a meditação como o retorno ao espelho interior, não um exercício mental, mas um reencontro ontológico. A alma se volta para si e descobre ali as mesmas leis que regem o cosmos: movimento, ritmo, polaridade, expansão. Ela percebe que o universo é uma dança e que seu papel é dançar com ele, não resistir ao fluxo, mas mover-se em harmonia. Quem segue o ritmo do universo vive em estado de graça. Para Nicolau de Cusa, o homem é um universo condensado. Tudo o que há no cosmos, as leis, as proporções, os contrastes, encontra correspondência dentro dele. O corpo humano, por exemplo, é reflexo da harmonia cósmica. Seu sangue circula como os planetas giram, seus pulmões respiram como as marés sobem e descem, e seu coração pulsa no mesmo compasso do tempo. O corpo é o microcosmo visível, a alma, o invisível. Mas é no espírito que essa semelhança se torna divina. A razão humana reflete a ordem das esferas, o desejo reflete o movimento criador, e a imaginação reflete a potência infinita de Deus. Cada faculdade do homem é uma centelha de um atributo cósmico. Por isso, conhecer-se é conhecer o próprio Criador. O homem é a assinatura de Deus escrita no universo. Essa ideia, além de teológica, é libertadora, porque ela destrói a hierarquia medieval que colocava Deus num trono distante e o homem como servo. Em Cusa, o homem é participante, coautor da criação, manifestação consciente do ser absoluto. Não é um súdito, mas um colaborador do infinito. O homem é o olho pelo qual o universo se contempla. Mas essa grandeza vem acompanhada de uma responsabilidade. Se a alma contém o cosmos, ela também contém o caos. Dentro do homem estão o paraíso e o inferno, a luz e a sombra, o amor e o ódio. E a forma como ele equilibra esses opostos determina o reflexo que ele projeta no mundo. O universo interior é o campo onde Deus e o caos disputam o espelho. Por isso, a vida espiritual é uma guerra silenciosa. Cada escolha, cada pensamento é um gesto que aproxima ou afasta o espelho da perfeição. O sábio não tenta eliminar o caos, ele o integra, porque entende que até a sombra é necessária para que a luz brilhe. O infinito se revela tanto na harmonia quanto na tensão. E é por isso que, para Cusa, a salvação não é fuga do mundo, mas reconciliação com o todo. A alma salva é aquela que aprendeu a ver o universo dentro e fora como uma só coisa. Ela não busca o céu, ela o manifesta. Não espera o paraíso, ela o reflete. O céu não é um lugar, é um estado da alma que se lembra de sua infinitude. No fim, a doutrina cusana do infinito no homem nos conduz a uma conclusão inevitável e sublime. Somos o ponto onde o universo se torna consciente de si. Cada ser humano é uma centelha do olhar cósmico, um foco de percepção através do qual o infinito se reconhece. E por isso, toda vida humana tem valor incalculável. Em cada alma, o universo desperta. Cusa via nessa verdade a base de toda ética e espiritualidade. Se cada pessoa é espelho do infinito, então ferir alguém é quebrar o espelho de Deus, e amar é restaurá-lo. A compaixão, nesse sentido, não é virtude moral, mas necessidade ontológica. É o reconhecimento do mesmo ser em outro corpo. Quem ama vê o mesmo infinito em outro rosto. Essa visão confere uma dignidade cósmica à humanidade.
Não existe criatura inútil, não há ser sem propósito. Até o menor inseto reflete uma parte da mente divina, e o homem que pode perceber isso é o guardião do reflexo universal. O homem existe para que o infinito tenha olhos. Por isso, o caminho espiritual não é ascender ao céu, mas expandir o espelho. Cada ato de lucidez, cada momento de gratidão, cada instante de consciência plena amplia o campo do reflexo divino. A alma cresce não por acumular virtudes, mas por iluminar o que já estava dentro. O infinito não precisa ser alcançado, precisa ser lembrado. Quando o homem desperta para essa lembrança, o cosmos inteiro vibra com ele, porque o universo não é algo que o rodeia, é algo que o atravessa. A fronteira entre o dentro e o fora se dissolve, e ele percebe que sua respiração é a respiração das estrelas. A alma é o lugar onde o universo respira. E assim, o ciclo se fecha. Deus cria o mundo cria o homem, e o homem devolve o olhar a Deus. Um movimento eterno, sem início nem fim, em que tudo é expressão do mesmo amor silencioso. O homem é o espelho, onde o infinito descobre sua própria beleza. E é por isso que, para Nicolau de Cusa, a filosofia não é um exercício intelectual, é uma forma de adoração. Pensar é louvar, contemplar é orar, viver é participar da mente divina, e cada pensamento que reconhece a infinitude em si mesmo é uma nova centelha acesa no cosmos. Conhecer-se é despertar Deus dentro do homem. Capítulo 8. A coincidência dos opostos. Onde o contraditório se torna unidade para Nicolau de Cusa, o maior erro da razão humana é acreditar que o mundo está dividido. A mente, limitada por sua própria estrutura, separa tudo em pares: luz e sombra, bem e mal, vida e morte, Deus e homem. Mas para Cusa, o infinito não é dual. Ele contém todas as coisas em uma unidade absoluta. Esse é o princípio que ele chamou de coincidentia oppositorum, a coincidência dos opostos. No infinito, os contrários se reconciliam. Essa frase é a chave para decifrar toda a sua filosofia. A razão humana funciona por distinção. Ela compreende definindo, comparando, separando. Mas quando tenta compreender o infinito, essa estrutura se torna uma prisão. Porque o infinito é aquilo onde todas as diferenças deixam de ser oposições e se revelam como aspectos de uma mesma realidade. Deus é o lugar onde o sim e o não coincidem. Cusa explica que no plano divino não há contradição, há complementaridade. Tudo o que é só existe em relação ao seu oposto. O calor revela o frio, a luz revela a sombra, a alegria só é sentida porque existe a dor. No infinito, essas polaridades não se anulam, elas coexistem em harmonia. O absoluto é a unidade viva dos contrários. Quando o homem tenta compreender Deus, ele o faz através de palavras opostas: justo e misericordioso, distante e íntimo, uno e trino. Mas essas palavras, isoladamente, são insuficientes. Elas apontam para algo que está além da lógica. O que parece paradoxal para a razão é natural para o infinito. A contradição é o limite da razão e a porta da sabedoria. Cusa via o pensamento humano como um círculo. Quanto mais se expande o conhecimento, mais próximo se chega do ponto onde todos os opostos se encontram. A sabedoria, portanto, não é eliminar o conflito, mas suportar a tensão entre os contrários até que se revele a unidade. Essa é a essência da maturidade espiritual. Nicolau de Cusa sabia que a razão humana só entende o que pode medir. Mas como medir o que não tem fim? Como conceber o que não tem oposto? É por isso que o infinito para ele não é um número, mas uma condição ontológica. No infinito não existe começo nem fim, grande nem pequeno, longe nem perto, porque todas as coisas estão igualmente contidas nele. No infinito, o centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma. Essa metáfora resume a genialidade de Cusa. Deus,
O absoluto é o centro e o todo ao mesmo tempo. Não é uma entidade localizada, mas o próprio espaço onde todas as coisas coexistem. O que parece oposto no mundo finito é complementar no infinito. O calor e o frio, a vida e a morte, não são forças inimigas, mas ritmos de um mesmo movimento. O que é contraditório para o homem é coerente para Deus. Cusa dizia que o homem, ao tentar compreender o infinito, encontra inevitavelmente o paradoxo. E o paradoxo não é erro, é sinal de profundidade. Quando o pensamento chega ao limite, o mistério começa. E o papel do filósofo não é dissolver o mistério, mas habitá-lo. A razão chega até a borda, a fé salta. É por isso que Cusa via a fé e o intelecto como dois degraus do mesmo caminho. A razão o leva até o ponto em que o sim e o não se confundem, onde o conhecimento se dobra sobre si mesmo, e ali a fé entra, não como negação da razão, mas como sua continuação em outra frequência. A fé é o olhar que atravessa a contradição. A coincidência dos opostos é, portanto, a sabedoria suprema do universo. Tudo o que existe é movimento entre dois polos, e a harmonia nasce quando esses polos se reconhecem como partes de um mesmo corpo. O dia precisa da noite, a expansão precisa da retração, a criação precisa da destruição. Sem o contrário, nada poderia existir. A totalidade é feita da dança dos contrários. Cusa aplicava essa ideia não apenas à teologia, mas também à natureza, à política e à alma humana. Na natureza, a vida depende da morte. A semente precisa apodrecer para gerar fruto. Na política, o governante sábio equilibra poder e moderação. E na alma, a luz interior só surge quando se reconhece a própria escuridão. A sombra é o testemunho da luz. Essa percepção transforma a vida. O homem que entende a coincidência dos opostos não teme mais o sofrimento, porque sabe que ele é parte da harmonia universal. Não rejeita a dor, porque vê nela o impulso da consciência para evoluir. Não se apega ao prazer, porque entende que ele também é transitório. Ele vive no centro do paradoxo, onde tudo é equilíbrio e movimento. No ponto onde os opostos se encontram, o espírito repousa. Cusa usa uma imagem geométrica para explicar o mistério, o círculo e a linha reta. Para a mente humana, uma linha e um círculo são formas opostas. Mas, se o círculo for ampliado infinitamente, em algum ponto ele se tornará uma linha. O infinito concilia o que é impossível no finito. O infinito é o ponto onde a linha e o círculo se tornam um só. Esse pensamento é vertiginoso. Ele mostra que as contradições que atormentam a mente existem apenas por causa da limitação da perspectiva. Deus vê o círculo inteiro, nós vemos apenas um arco. De nossa posição, os opostos parecem incompatíveis, mas vistos de cima, formam o mesmo desenho. O conflito é apenas a visão parcial da harmonia. Por isso, Cusa ensina que a redenção é mudança de visão. Não é o mundo que precisa mudar, mas o modo como o percebemos. Quando a consciência se expande, os opostos deixam de parecer inimigos e se tornam complementos necessários. O homem deixa de lutar contra a dor e começa a compreendê-la. Deixa de fugir do tempo e aprende a viver dentro dele. A sabedoria é o repouso dentro da tensão. Essa doutrina é também uma filosofia da paz interior, porque o homem dividido entre razão e emoção, entre corpo e alma, entre desejo e dever, vive em guerra consigo mesmo. Mas quando compreende a coincidência dos opostos, essa guerra cessa. Ele percebe que não precisa escolher entre o mundo e o espírito, porque ambos são expressões do mesmo absoluto. O que o divide é a ilusão de que há dois caminhos. Cusa vê na coincidência dos opostos a assinatura de Deus em todas as coisas. A cruz, símbolo máximo do cristianismo, é para ele a imagem geométrica dessa verdade. A interseção entre o
vertical e o horizontal, entre o céu e a terra, entre o eterno e o temporal. O ponto central da cruz é o lugar do equilíbrio, onde o infinito toca o finito. O coração é a cruz onde Deus se encontra com o homem. Viver no centro é, portanto, viver no divino. Não se deixar arrastar pelos extremos, mas permanecer no ponto onde tudo se equilibra. Essa é a verdadeira liberdade. Não escapar da dualidade, mas habitá-la com consciência. A alma sábia não escolhe lados, ela sustenta o todo. No fim, a Senosantis, coincidência dos opostos, revela a verdade última de Nicolau de Cusa, a unidade absoluta de tudo o que existe. Não há nada fora de Deus, e nada dentro dele que não contenha o seu contrário. O universo é uma tapeçaria tecida com fios de contradição, mas vista de longe, ela forma uma única imagem, a do amor sustentando o ser. O amor é a força que faz os contrários coincidirem. Esse é o segredo da harmonia universal. O amor é a energia que mantém o fogo e a água coexistindo, a justiça e a misericórdia em equilíbrio, o caos e a ordem em dança eterna. É o princípio unificador que transcende todas as diferenças. Por isso, para Cusa, o amor não é emoção, é estrutura metafísica do real. Amar é participar da unidade do infinito. Quando o homem ama verdadeiramente, ele experimenta a coincidência dos opostos dentro de si. Sente alegria e dor ao mesmo tempo, posse e entrega, força e fragilidade. E nesse entrelaçamento, ele entende o que é ser divino, porque amar é viver o paradoxo. E aceitar o paradoxo é tocar o infinito. O amor é o lugar onde o sim e o não se abraçam. Cusa encerra sua doutrina com uma visão de reconciliação cósmica. Ele imagina o universo como um espelho esférico, onde cada ponto reflete todos os outros. Tudo está contido em tudo. Nada existe isoladamente. E nesse reflexo infinito, Deus se contempla a si mesmo em incontáveis formas. Deus é o espelho onde o universo se vê em unidade. Assim, a filosofia deixa de ser uma busca por verdades separadas e se torna o retorno à unidade original. A sabedoria não está em saber mais, mas em ver que tudo é o mesmo. A morte e a vida, o início e o fim, são apenas oscilações de uma respiração eterna. E aquele que reconhece isso descansa no coração do cosmos. O homem iluminado vive na interseção do tudo e do nada. No ponto em que todas as coisas coincidem, o tempo se apaga, a mente silencia, e o amor, o mesmo amor que une os opostos, revela sua verdadeira face, a face do próprio Deus. Na unidade dos contrários, o infinito encontra paz em si mesmo. Capítulo 9. O silêncio do infinito. Quando Deus fala sem palavras, chega um ponto na jornada de todo pensador em que as palavras se tornam inúteis. O raciocínio, tão valioso para decifrar o mundo, perde a força diante do mistério. É nesse ponto, onde o intelecto se curva, que Nicolau de Cusa encontra o verdadeiro conhecimento, o silêncio do infinito. A sabedoria mais alta é a que reconhece que nada pode ser dito sobre o absoluto. Para Cusa, o silêncio não é a ausência de som, é a plenitude que existe antes da palavra. Assim como o oceano antecede as ondas, o silêncio antecede o pensamento. A palavra nasce do silêncio e volta para ele, assim como o homem nasce de Deus e a ele retorna. Toda linguagem é uma tentativa de traduzir o que só o silêncio pode conter. Durante séculos, os teólogos tentaram definir Deus por meio de conceitos: ser supremo, causa primeira, substância infinita. Mas Cusa percebeu o absurdo dessa tarefa. Como definir o que não tem forma? Como nomear o que antecede o nome? Ele conclui que a linguagem humana só serve para aproximar-se do divino por negação. Não podemos dizer o que Deus é, podemos apenas afirmar o que ele não é.
Deus é o não dito que sustenta todas as palavras. Essa é a essência da teologia negativa que Cusa herda de Plotino e Dionísio Areopagita. Ela afirma que todo discurso sobre Deus é um espelho embaçado. A mente humana, limitada por categorias finitas, só pode conceber fragmentos do infinito. Por isso, a sabedoria consiste em calar-se com consciência. O silêncio, longe de ser ignorância, é o reconhecimento da grandeza do mistério. A boca se cala quando o coração começa a compreender. E é nesse estado de silêncio que o homem deixa de buscar Deus fora de si e começa a percebê-lo como presença interior. O infinito não é alcançado por palavras, mas por quietude. O silêncio é o templo onde Deus habita, e a mente silenciosa é o altar onde ele se revela. Nicolau de Cusa via no silêncio não apenas um conceito teológico, mas uma experiência viva de unidade. Ele acreditava que o universo inteiro é sustentado por uma harmonia tão vasta que se torna inaudível ao ouvido humano. O cosmos é uma sinfonia cuja melodia é o silêncio. O silêncio de Deus é o som que mantém o mundo. Tudo vibra, as estrelas, os átomos, as almas, mas essa vibração é tão perfeita que não produz ruído. É a quietude dinâmica do ser. Cusa via o silêncio como a expressão suprema da ordem divina. Nele, tudo está em movimento, mas nada se perde. O universo inteiro é um sopro contido, uma respiração eterna onde o som e o silêncio coincidem. O silêncio é o ritmo do infinito. Ele compara a alma à corda de um instrumento. Quando tensa demais, ela rompe. Quando frouxa, não vibra. Mas quando encontra a medida exata, produz harmonia. Assim também é o homem diante do mistério. Quem fala demais o destrói. Quem ignora o silencia falsamente. Mas quem escuta com reverência o faz ressoar dentro de si. Deus não fala ao ouvido, fala ao ser. Cusa dizia que o silêncio é o meio pelo qual o divino comunica sem mediação. A palavra separa, o silêncio une. Quando o homem se aquieta, sua mente deixa de impor forma ao mundo e começa a recebê-lo como ele é. Nesse estado, ele não pensa Deus, ele é pensado por Deus. No silêncio, o homem deixa de falar com Deus e começa a ser falado por ele. Essa inversão é essencial. A razão quer controlar, definir, ordenar. O silêncio, ao contrário, entrega, e é nessa entrega que surge a sabedoria. Não a sabedoria dos livros, mas a sabedoria que nasce da comunhão direta com o real. O silêncio é a oração do intelecto iluminado. Cusa via o silêncio como um tipo de visão, uma percepção sem forma. Quando os olhos se fecham e o pensamento cessa, a alma começa a ver o invisível. Ela percebe o todo, não pelos sentidos, mas pela presença pura. Esse é o estado em que o homem e Deus se confundem, não por fusão mística, mas por reconhecimento. Ambos são o mesmo silêncio consciente. O silêncio é o nome de Deus quando ele se lembra de si mesmo. Cusa tinha consciência de que as palavras são tanto instrumentos de revelação quanto de engano. Elas iluminam, mas também distorcem. Por isso, ele advertia: quanto mais o homem fala sobre o divino, mais longe dele se afasta. A razão humana, ao tentar capturar o mistério, o reduz. Transforma o infinito em fórmula, o sagrado em doutrina, a presença viva em conceito morto. Essa é a tragédia da teologia tradicional. Ela tenta aprisionar Deus na gaiola da gramática. Deus não cabe em um discurso, ele é o espaço onde todos os discursos acontecem. Cusa não rejeita a palavra, mas a coloca em seu devido lugar. Ela deve conduzir ao silêncio. O discurso é como a escada que leva ao topo de uma torre. Depois de subir, não é mais necessário carregá-la. Da mesma forma, a filosofia é o caminho que prepara o espírito para o abandono do pensamento. A palavra é a ponte que deve ser atravessada e esquecida. Essa ideia antecipa o que séculos depois, místicos como Mestre Eckhart, Simone Weil e até
Wittgenstein diriam: sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Mas em Cusa, o silêncio não é proibição, é libertação. É o momento em que o homem para de tentar dominar o mistério e finalmente o deixa ser o que é. O verdadeiro sábio cala-se porque já ouviu o suficiente. O perigo das palavras é que elas criam ídolos mentais. Cada nome dado a Deus é uma máscara. E o homem que se apega à máscara esquece o rosto que ela tenta revelar. Por isso, Cusa ensina que a fé não é crer em uma definição, mas viver em estado de atenção silenciosa. A fé é a coragem de permanecer diante do inominável sem precisar explicá-lo. O silêncio é a fé que amadureceu. O sábio não abandona a razão, ele a transcende. Usa-a como uma tocha até o ponto em que a luz natural não alcança. E então, quando a chama se apaga, ele confia na escuridão. Porque sabe que ali a escuridão é apenas a outra, face da luz infinita. A noite do espírito é o silêncio onde a luz se esconde. Quando Nicolau de Cusa fala do silêncio do infinito, ele não convida o homem ao vazio, mas à plenitude. Esse silêncio não é ausência de sentido, é o transbordamento do sentido além da forma. É o instante em que o pensamento humano toca o limite e descobre que o mistério não precisa de explicação, porque ele é o próprio significado. O silêncio é o som da verdade completa. Nesse estado, o homem não se sente pequeno. Diante do infinito, ele se sente incluído nele. O silêncio revela que o divino não está distante, mas pulsa em cada átomo, em cada batida do coração, em cada respiração. Deus não fala porque ele é tudo o que fala. Cada som, cada forma, cada instante é o verbo se fazendo mundo. O silêncio de Deus é o eco de sua presença em todas as coisas. Por isso, o silêncio de Cusa é ativo, não estático. É o silêncio que observa, que sustenta, que cria. Ele é o pano de fundo sobre o qual o universo acontece. Sem ele, nada teria lugar. É o campo invisível, onde os opostos coincidem, onde o ser e o não ser se abraçam, onde a palavra e o silêncio se tornam a mesma voz. No silêncio, o ser e o nada se tornam amor. O homem que alcança esse estado vive de outra maneira. Sua fala se torna medida, sua presença se torna calma, sua mente se torna espelho. Ele não precisa convencer, sua própria quietude convence, porque o silêncio é a linguagem da verdade. A alma que se cala fala com a voz do infinito, e é assim que Cusa encerra o caminho do conhecimento. Depois de escalar as montanhas da razão e atravessar os vales da fé, ele chega ao cume da contemplação, onde não há mais perguntas, apenas paz. Nesse cume, o silêncio não é o fim da filosofia, mas seu coroamento. A sabedoria termina onde começa o silêncio. E talvez, se escutarmos com atenção, percebamos que o universo inteiro está rezando, não com palavras, mas com o mesmo silêncio que o mantém vivo desde o princípio. O silêncio é o idioma do eterno, e o homem sábio é aquele que aprendeu a ouvi-lo. Capítulo 10. O retorno ao mistério. Quando o homem e Deus se tornam um só silêncio. Toda a jornada de Nicolau de Cusa, da ignorância douta ao silêncio do infinito, culmina em um só destino: o retorno. Depois de tudo o que foi aprendido, pensado, contemplado e calado, o homem desperto compreende que sua busca nunca foi por algo fora de si, mas pela lembrança de um estado que sempre o habitou. Conhecer a Deus é voltar para casa. Cusa via a existência humana como um círculo. O homem sai do uno, perde-se na multiplicidade do mundo e retorna ao uno quando descobre a unidade por trás de todas as formas. A filosofia, então, não é o acúmulo de verdades, mas o movimento de retorno ao ponto de origem, a fonte silenciosa de onde tudo brota. O princípio e o fim coincidem. Esse retorno não é físico nem cronológico, é interior. Não acontece quando o homem morre, mas quando desperta. A ignorância, a Yim Sator,
Contradição e o sofrimento não são castigos, mas caminhos para a lembrança. Deus se esconde nas formas finitas para que o homem aprenda a vê-lo em tudo. O mistério se revela a quem aceita perder-se nele. E é nesse ponto que o homem finalmente compreende. Não existe separação real entre o finito e o infinito, apenas diferentes graus de percepção. O homem é o infinito esquecido de si mesmo, e o retorno, portanto, é a recordação do que sempre fomos. A iluminação é a memória de Deus despertando no homem. Nicolau de Cusa acreditava que o mistério não é algo a ser resolvido, mas algo a ser habitado. O mistério é o próprio tecido do real, a respiração do divino dentro da existência. Enquanto o homem comum teme o desconhecido, o sábio o abraça, porque sabe que ali mora o próprio Deus. O mistério é o véu que o infinito veste para poder ser amado. O retorno ao mistério é o retorno à intimidade com o ser. Não se trata de compreender o mundo, mas de participar dele. Cusa ensina que o homem, desperto, não tenta mais separar Deus da criação, porque entende que Deus é o próprio ato de criar. O universo não foi feito uma vez. Ele está sendo feito agora, a cada respiração, a cada pensamento, a cada batida do coração. Deus não criou o mundo, ele o está criando. Essa visão dissolve o dualismo entre criador e criatura. O homem não é um observador da obra divina, mas parte do processo. Ele é o instrumento através do qual o infinito se experimenta como forma. Cada gesto humano é uma centelha do gesto divino, e o retorno ao mistério é o momento em que o homem reconhece isso e passa a viver em comunhão com o fluxo criador. O homem é o movimento de Deus em direção à consciência. Cusa chama isso de deificação da alma. Não no sentido de arrogância, mas de participação. A alma não se torna Deus, mas reconhece que sempre foi expressão dele. Ela deixa de existir como eu e passa a existir como centro de manifestação. O infinito, que antes parecia inalcançável, agora é percebido como respiração interior. O divino não está acima do homem, está dentro dele, esperando ser lembrado. Mas o retorno não acontece pela força, e sim pela entrega. O homem só reencontra o mistério quando desiste de dominá-lo. A mente deve se curvar, o orgulho deve morrer e o silêncio deve florescer. Somente então o infinito se revela, não como um Deus distante, mas como a própria essência do ser que observa. O mistério não é uma parede, é o espelho que devolve o rosto de Deus. Nesse estágio, o sábio percebe que a vida inteira foi uma oração disfarçada. Cada erro foi lição, cada dor foi chamada, cada perda foi purificação. Nada foi desperdiçado, tudo cooperou para o retorno. E ao perceber isso, ele deixa de buscar explicações e começa a agradecer. O que chamamos destino é apenas Deus escrevendo com nossas escolhas. O retorno culmina em um ponto de fusão. Nele, o homem e Deus deixam de ser dois conceitos e se tornam um único ato de consciência. Não é uma união metafórica, é ontológica. O homem desperto não contempla Deus como algo fora, mas como o próprio olhar que contempla. O homem não vê Deus. Deus vê através do homem. Essa é a consumação da docta ignorantia, quando o saber se transforma em ser. O filósofo, o místico, o pensador, todos os papéis desaparecem e resta apenas a presença. Nesse estado, não há mais perguntas, porque não há mais distância entre quem pergunta e quem responde. A mente repousa e o universo se reconhece em si mesmo. Quando a alma se cala, Deus fala em sua respiração. Cusa descreve essa união em termos de espelho. A alma é o espelho onde Deus se contempla. Enquanto o espelho está turvo, coberto por desejos, medos e ilusões, a imagem é distorcida. Mas quando o espelho é purificado, a imagem se torna perfeita. E o homem percebe que ele nunca foi separado do que via. A dualidade entre observador e observado desaparece.
O espelho e o reflexo tornam-se o mesmo. Essa experiência para Cusa é o verdadeiro sentido de salvação. Não uma recompensa pós-morte, mas um despertar em vida. A alma salva é aquela que reconhece o divino em tudo o que existe. Na pedra, na flor, no inimigo, no silêncio. Ela vive em estado de presença contínua, como se cada instante fosse eternidade. A eternidade não é o depois, é o agora visto sem medo. Nesse estado, o amor deixa de ser sentimento e se torna percepção. Amar é ver o divino em tudo. É compreender que a diferença é ilusão, que o mal é parte do bem e que a morte é apenas o gesto do infinito se renovando. O homem que ama assim não teme nada, porque já está em casa. Quem ama habita o mesmo silêncio de Deus. Quando o homem retorna completamente ao mistério, a linguagem se dissolve, a consciência se expande, e tudo o que resta é ser. O silêncio que Cusa descreve nesse ponto final não é vazio, é plenitude imóvel. O universo inteiro vibra dentro dele, mas não há som, porque não há mais separação entre vibração e ouvinte. O silêncio final é o som do universo. Reconhecendo-se em paz, o homem agora não pensa sobre Deus, ele pensa como Deus. Cada pensamento é uma partícula de eternidade. Cada respiração é a renovação do cosmos. Ele não busca mais sentido, porque compreende que o próprio existir já é o sentido. A vida deixa de ser jornada e se torna presença. O homem desperto vive onde o tempo e a eternidade coincidem. Esse é o ápice da filosofia de Nicolau de Cusa. A realização de que o mistério não é obstáculo, é destino. O homem foi feito para retornar a ele, não como servo, mas como reflexo consciente. Deus cria o homem para poder olhar-se nos olhos. E quando o homem finalmente olha de volta, o círculo se fecha, o jogo termina e o silêncio recomeça. O fim do caminho é o início do eterno. No fim, não há vitória, nem conquista. Há apenas reconhecimento. O homem descobre que sempre esteve dentro do mistério, que nunca saiu do olhar divino e que sua busca foi apenas a forma que Deus encontrou para se reencontrar consigo mesmo. A alma que conhece o mistério descansa no coração de Deus. E então o sábio se cala, não porque não tenha mais o que dizer, mas porque tudo o que poderia ser dito já se tornou presença. O silêncio não é o contrário da palavra, é sua origem e seu destino. E quando o homem se funde a ele, torna-se eterno. O homem que retorna ao mistério já não fala de Deus. Ele é o silêncio de Deus em forma humana. Tudo o que Nicolau de Cusa escreveu, pensou e viveu, conduz a uma única constatação. A jornada humana é o retorno do infinito para si mesmo. O homem nasce como fragmento esquecido do todo, caminha pela ilusão da separação, se perde na arrogância do saber e, ao fim, reencontra o silêncio, a morada original da verdade. A sabedoria começa na dúvida e termina no silêncio. A docta ignorantia, a ignorância douta, não é o fracasso do intelecto, mas sua purificação. Cusa compreendeu que a mente humana, por mais afiada que seja, é apenas reflexo de uma luz muito maior. E o momento em que ela reconhece esse limite não é o da derrota, mas o da redenção. Porque ali onde o saber se curva, a consciência desperta. Aquele que sabe que nada sabe está mais perto de Deus do que aquele que pensa saber tudo. A filosofia de Nicolau de Cusa é um mapa da ascensão interior. Primeiro ele ensina o homem a duvidar das próprias certezas. Depois, o convida a perceber o infinito dentro de si. Em seguida, o conduz à reconciliação dos opostos, até que, por fim, ele aprenda a escutar o silêncio de onde tudo nasce. Cada etapa da jornada dissolve uma camada de ilusão, até que reste apenas o real, a unidade viva do ser. Conhecer é lembrar que nunca estivemos separados. Cusa mostrou que o universo não é uma máquina cega, mas uma mente viva, que pensa e se observa. O homem não é espectador,
é espelho. Deus não é tirano distante, é presença constante. E o conhecimento, quando amadurece, não conduz ao domínio do mundo, mas à comunhão com ele. O verdadeiro saber não controla, contempla. O silêncio, para Nicolau de Cusa, é o ápice desse processo. Não o silêncio do medo, mas o da plenitude. É nele que o homem deixa de ser buscador e se torna encontrado. É nele que Deus e o homem se reconhecem como duas faces do mesmo olhar. Quando o sábio se cala, é porque tudo em si fala. E quando o universo silencia, é porque tudo foi compreendido. No silêncio, o infinito repousa dentro de si e o homem descansa dentro do infinito. Por isso, sua filosofia não termina em tese, mas em contemplação. Não há resposta final, porque o mistério não cabe em respostas. Ele é o próprio espaço onde as perguntas respiram. E é justamente por isso que o mistério é eterno. A mente que se rende a ele não se apaga, se ilumina. O mistério não se resolve, ele se reconhece. No fim, tudo volta ao princípio. O mesmo silêncio que antecede o nascimento das estrelas é o silêncio que envolve o último suspiro do homem. Entre um e outro há apenas aprendizado, a lembrança de que tudo o que existe é expressão do mesmo amor invisível. E quando esse amor é lembrado, tudo se torna luz, mesmo aquilo que antes parecia escuridão. O homem que compreende o silêncio de Deus, compreende a harmonia do universo. Assim, se fecha o círculo de Nicolau de Cusa. O saber se curva diante do mistério, a fé se eleva acima da razão, e o silêncio reina como verdade última. Nada mais precisa ser dito, porque o próprio ser já é palavra suficiente. E nesse instante eterno, o homem e Deus respiram juntos, em um só. Silêncio em uma só consciência, em uma só eternidade. Tudo é um, e esse um é o silêncio onde o infinito se reconhece.